Hoje nós vamos sentir a falta da Rebeca, não está com a gente hoje. Tem algumas coisas para resolver hoje, mas nós estamos aqui, né? Então, nós vamos começar a nossa aula. Tenho algumas leituras para mostrar para vocês. Vamos fechando aí o nosso áudio. Isso. Muito bem. Ok. Vamos admitindo aqui os coleguinhas que estão entrando. Legal, hein? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem. A professora Silvana ontem falou de alguns lugares. Eu quero começar a leitura de hoje falando desses lugares, né? É a leitura que nós fazemos, a leitura inicial. Então, eu quero apresentar para vocês alguns desses lugares que ela falou. Primeiro lugar, né, da nossa leitura de ontem foram as pirâmides do Egito. Nós estamos estudando essas pirâmides, lembra? Pirâmides de Gazé, de Gesé, né? De Gesé, como queiram dizer. Nós estamos estudando essas pirâmides em matemática. Vimos essas pirâmides lá, né? E os egípcios acreditavam na vida após a morte, eles estavam preocupados, eles desenvolveram a mumificação, que é o processo artificial de se preparar o corpo humano da decomposição após a morte. O corpo ele é embalsamado, os órgãos são retirados, então tem umas coisas aí que acontecem no embalsamamento, né? Embalsamamento dos corpos lá do Egito. Então, foi um dos lugares que a nossa leitura nos levou ontem. O relógio Big Ben, lá na Inglaterra, é um apelido que se dá à torre do relógio, onde o sino está localizado a 96 metros de altura. Esse é o Big Ben. Olha só. Mais fotos do Big Ben. As gôndolas em Veneza, lá na Itália. Casais de namorados gostam de passear nessas embarcações. Elas são típicas de Veneza. Os canais foram sempre utilizados como via de transporte. Atualmente, ela é usada para passeios turísticos e uma das formas de encontro mais romântico de Veneza. Por isso que os casaizinhos gostam dessas gôndolas, gostam de passear por Veneza nessas embarcações aí. Olha só. Tem o moço que conduz as gôndolas, né? Isso é uma profissão para eles, e eles andam pelas ruas de Veneza. Olha como são lindas e são cheias de água. As ruas de Veneza são assim, né? Olha que legal. A Torre de Pisa, lá na Itália, ela é inclinada. Por que será? Porque ela foi construída sobre um terreno argiloso e com areia. Então, o terreno de argila, né, com areia, ele tende a afundar um lado, né? E a torre ficou meio inclinada. Essa torre ela foi projetada para abrigar o sino da catedral da cidade. A estrutura começou a inclinar quando 3 dos 8 andares já estavam prontos. A obra finalizada possui 56 metros de altura, né? E todos gostam de ir ali para conhecer a Torre de Pisa na Itália. Olha só, ela é inclinadinha mesmo, né? A Torre Eiffel, em Paris. Olha, uma torre treliça de ferro localizada em Paris. É uma das estruturas mais reconhecidas do mundo, né? Teve o seu nome em homenagem ao engenheiro Gustave Eiffel. Ela possui 324 metros de altura. Ela tem 3 níveis para os visitantes e você paga para poder entrar ali. São adquiridos nas escadas os ingressos ou nos elevadores. No primeiro andar você consegue ver a cidade toda. Tem banheiros, né? Tem várias lojas. E o segundo nível tem um restaurante. Então, lá de cima deve ser bem gostoso comer, né? Cristo Redentor. Isso aqui é mais nossa praia, né, Arthur? Cristo Redentor, Rio de Janeiro, no Brasil.
é localizado lá no Morro do Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, pasmem, a 709 metros acima do nível do mar. O Cristo Redentor ele tem 30 metros de altura, 8 de pedestal, 28 metros de largura, dos braços abertos esticados e pesa 635 toneladas. Né? Deixa eu só chamar meu marido aqui, só um momento. Mô, atende aqui esse telefone para mim, por favor. 635 toneladas. Olha, o Cristo Redentor. Alguém desligou aí. Fica lá com você, porque pode tocar de novo. Então, nós temos aqui, olha, vocês viram, gente? Os locais, né, que nós vimos ontem. Vou mandar para vocês poderem depois abrir na casa de vocês, tá? Então, olha, a professora coloca aqui, olha, e vai lá na leitura. Ó, leituras iniciais, em PowerPoint, e os locais do tapete voador. Coloco aqui para vocês e coloco também para o 4º ano A. Olha que legal. Ó, você agora pode abrir aí da sua casa e conhecer os lugares aí, tá bom? Essa foi a leitura que a professora Silvana deixou para nós lermos hoje. Então, eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Só que a minha leitura hoje começa com esse moço aqui. Alguém conhece esse moço? Alguém já ouviu falar nesse moço aqui? Respondam aí no chat se vocês conhecem ele. O moço que criou a história de ontem. Ele criou a história de ontem? Será que é ele? Ah, não sei não, hein? Alguém já viu esse moço em algum lugar? Hein? Alguém conhece esse moço? Falem aí no chat. Não conheço, Pedro não conhece. Quem mais não conhece? Não? Só o Pedro que não conhece? Vitor Cruz disse Ná, não sei o que é Ná, mas deve ser que não conhece. Mais alguém? Alguém mais? Só estão vocês dois na sala? Ah, não, o Vitor Cruz disse que não conhece. Mais alguém conhece esse moço? Valentina disse que não. Eu nunca nem ouvi falar dele, tia. Nunca ouviu falar? Então, né? A professora, que não é tia, né? É professora, ela vai mostrar para vocês quem é esse moço. Então, nós agora vamos conhecer quem é essa pessoa. Então, vou colocar para vocês aqui, tá? O nome dele é José Neres. José Neres. Ele é um maranhense. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. José Neres. Então, eu vou falar um pouco desse moço para vocês. Ele se chama José Ribamar Neres Costa. Ele é mais conhecido como José Neres. Ele nasceu em São José de Ribamar, aos 17 dias do mês de fevereiro de 1970. Ele é um poeta, ele é um professor brasileiro, ele é membro da Academia Maranhense de Letras, então ele é lá do Maranhão, onde ele ocupa a cadeira número 36. Ele se senta nessa cadeira desde 2014. Ele sucedeu um escritor chamado Biratã Teixeira. Ele é filho de José Furtado da Costa e de Maria Raimunda Neres Silva. Ele é poeta, ele é professor. José Neres nasceu em São José de Ribamar, como eu disse, e desde a infância ele residiu em Goiânia, onde ele fez os estudos iniciais, tá? Então, desde a infância. Ele já de volta ao Maranhão, onde ele nasceu, ele cursa letras na Universidade Federal do Maranhão, onde seria professor substituto. Aquele professor que de vez em quando substitui a professora quando falta, ele teve essa função. Mas ele foi estudando, se tornou mestre pela Universidade Católica de Brasília, em 2012. E ele é doutor pela Universidade Anhanguera. Em 2020, ele se tornou doutor, cuja pesquisa teve como foco
o ambiente e a sustentabilidade na poética de José Chagas. José Neres, ele possui 2 filhos, o jornalista Gabriel Neres e a também poeta Laura Neres, né? Ele foi eleito em 30 de outubro de 2014 para a cadeira 36 da Academia Maranhense de Letras. Como eu já disse, ele sucedeu o Biratã Teixeira, tá? Olha só. E ele foi recepcionado em 19 de março de 2015 pela professora Ceres Costa Fernandes. Muitos nomes, né? Ele tem algumas obras, das quais uma delas nós vamos ler hoje. Aliás, não serei eu quem vai ler, né? Será outra pessoa. Mas aí vocês vão conhecer um pouquinho da obra de José Neres. Eu quero deixar aqui para vocês, então, a biografia dele. Já vou deixar para vocês aqui para o 4º ano A. Vou deixar também para o 4º ano B, para que você entenda quem é esse moço, né? Depois você pega fotos dele aqui no Google, olha, tá vendo? Tem várias fotos de José Neres. Vou pegar aqui a pesquisa e você não precisa ter cuidado, né? Nem preocupação para você achar a foto dele, ok? Já estou deixando aqui com vocês, ó. Não só a pesquisa, não só a biografia, como também as fotos de José Neres. Vamos para a nossa leitura? Então, vou deixar aqui com vocês a nossa leitura de hoje. Então, vamos lá? Eu vou abrir aqui, para que vocês possam ver em tela grande e ouvir também. Estão preparados, meninos? Vamos começar? Então, vamos lá. Poema 5, de José Neres. A tristeza de pobre não tem rosto, de artista de cinema ou de postal, de pontos turísticos. Tem, sim, gosto, de esperança cortada com punhal. De feriado em dia de domingo, de dor de dente, comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em bingo, é certo, cruel, dolorido e real. Pobre sofre, sofre e nunca tem nome. É sempre um Zé ou fulano de tal. É um guerreiro, luta contra a fome. Fome, inimiga feroz e mortal, mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. E aí, o que vocês acharam da leitura de hoje? Hein? Coloquem aí no chat, quem quiser falar. Tá? Vocês gostaram da leitura de hoje? Legal? O que vocês entenderam sobre esse tema? 5. Olha que interessante. Por que será que ele quis colocar para nós esse título? 5. Hein? Por que será? Alguém quer dar um pitaco aí, gente? Pitaco que eu digo é, alguém quer dar uma sugestão? Já que a Rebeca hoje não veio, muito rápida, né? É muito rápida a leitura, é verdade. Mas foi uma leitura boa, não foi? Fez a gente pensar. Ele fala sobre quem? Hein? Sobre quem ele fala? Conta aí para mim. Estou até mandando para vocês, ó. De novo o poema, para vocês poderem, ó, ouvir depois. Ele fala sobre o pobre, né? Sobre a vida de quem é pobre. Existem pessoas pobres que ninguém olha para elas, não é? É um fulano de tal, né? Qual é o nome dele? Ah, sei lá, é um pobretão lá, né? E eu creio
que ele, o José Neres, deve ter sofrido muito isso, né? Talvez ele tenha conhecido 5 pobres desse jeito, que ninguém queria saber o nome. Não sei, não é? Vai te perguntar. De repente, você pode pesquisar como entrar em contato com ele e fazer a pesquisa de onde vem esse poema, ok? Essa foi a nossa leitura de hoje. Vamos começar a nossa aula, então? Hoje nós vamos começar com matemática. Por que, professora, nós vamos começar com matemática hoje? Porque nós estamos falando de faces, vértices e arestas. Nós estávamos ontem assistindo a aula da professora Aline Gacki. Lembram? Que ontem nós estávamos assistindo a aula dela. Até falei para vocês, né? Vão no Centro de Mídias, assistam a aula da professora Aline Gacki. Eu sempre gosto de fazer o caminho para vocês verem como é fácil. Vai no YouTube, Centro de Mídias São Paulo, 4º ano, clica em cima do Centro de Mídias e vai nos vídeos, né? Porque aí você vai ter todos os vídeos que você quer ler. Todos os vídeos, ó. Eu quero, na verdade, o de matemática da sexta-feira. Dia 17, foi dia 18, talvez. Mas eu quero de matemática. Então, eu volto um pouquinho para cima aqui. Ó. Matemática, aqui, ó. Faces. Com isso. Olha. Ah, então só vou ficar admirando as pirâmides lá de Gizé? Exatamente de onde paramos ontem. Quando a gente fica assistindo, ela vai exatamente para o ponto que nós estávamos, ok? Então, você que assistiu ontem, a professora mandou esse vídeo para vocês, vocês vão poder contribuir com a aula de hoje. Então, vamos lá? Vamos começar? Não, tem coisa para fazer. Então, bora, vem comigo. Ó, tem coisa para fazer. Questão 2. Vinícius e Caio selecionaram 3 pirâmides da caixa de sólidos geométricos para observar os seus elementos e contar o número de faces, arestas e vértices. Então, essas aqui foram as pirâmides, né, que o Vinícius e o Caio separaram. Tá? Essas 3 pirâmides que aparecem aí para vocês. Só que antes da gente fazer qualquer coisa, nesse momento eu tenho uma pergunta para vocês. Mas e aí? O que são faces, vértices e arestas? Será que você sabe? Vamos lá, quero saber se você sabe. Já que ela vai jogar para o chat, eu jogo para o meu também, quero saber. Vocês sabem o que são faces, vértices e arestas? Vamos lá, turminha do 4º ano. Então, falem aí. O sim não é resposta. Comece por faces. O que são faces? Coloca aí para mim. Não vou dar resposta pronta, e não é isso que eu quero. Vamos lá, Caio. Vamos lá, pessoal. O que são faces de uma figura geométrica? Aguardando vocês, gente. A nossa faladeira de plantão, a nossa escritora, lados, muito bem. Ó, tá começando a ter forma esse negócio aqui. São lados. Depois a gente vai conferir com a professora Aline Gacki. O que são vértices? Vértices, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Linhas, olha, está começando a tomar forma. E o que são arestas? O que são arestas? Linhas também? Não, arestas. Cadê o Arthur? Onde são as linhas? O que são as arestas, na verdade? É o formato? Vamos ver se está certo? Vamos ouvir lá na aulinha da professora Aline Gacki? Uma super aula, hein? Ela é muito boa no que faz. Então, vamos lá. Aqui, professora Evandra. Senta aqui. Vou te ensinar. Diz ela que aprendeu. Olha isso. Então, agora eu vou fazer isso com vocês. Isso aí. Ok? Vamos lá comigo. Vai anotando, hein? Aí, o que são faces, vértices e arestas. E aí, eu trouxe uma imagem.
Percebam essa imagem, dá uma olhadinha nessa imagem. Nós temos uma pirâmide, ok? Uma pirâmide. E aí, vamos prestar atenção o que é cada coisa aqui. A gente tem a base, tá? A base, essa parte de baixo, pessoal. Essa é a base, né? De uma pirâmide, tá? A base de uma pirâmide. Ah, professora, e se fosse um prisma? Tá, prismas também têm base, ok? Então, assim, no caso, eu tô falando de pirâmides hoje. Vamos se ater a só as pirâmides, ok? Então, essa é a base. Quais são as faces? São os lados, né? Aí, As quarto faces ano, são muito os bem. lados da pirâmide, né? Aqui no nosso exercício de hoje, a base também será uma face, tá? Mas logo, logo eu explico para vocês. O que são as arestas? São as linhas, os segmentos de reta, né? Que ligam um vértice ao outro. Opa, professora, mas você não me explicou ainda o que é o vértice. E o vértice, ele é o pontinho de ligação das arestas, né? Mas, professora, aqui nessa imagem eu não consigo visualizar direito. Você pode me mostrar de uma outra maneira? Posso. Hoje vou deixar o oráculo doidinho da Silva, mas a gente vai conseguir fazer isso. Bora lá. Eu tenho aqui algumas imagens na minha mesa, percebam? De várias maneiras diferentes. Então, eu vou utilizá-las também para ajudar vocês a explicar tudo isso, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um desses aqui, ó, certo? Para explicar o quê? Para explicar base e faces, tá? Então, ok, eu tenho aqui uma pirâmide. Eu não vou ficar falando agora de, é pirâmide o quê? Não, não vou colocar nomes agora, tá? Eu quero só explicar cada um desses passos. Então, base. O que é a base? A base está aqui embaixo, tá? Essa é a base, certo? A base da nossa pirâmide está aqui embaixo. E faces. O que são as faces? São esses lados, ok? Ó, uma face, duas faces, aí ó, 3 faces, 4 faces. Essas são as faces. Eu vou mudar agora e vou pegar uma outra aqui. Vou pegar essa, para exemplificar o que são as arestas e o que são os vértices, tá? O que são as arestas? As arestas, nesse caso aqui, é esse segmento de reta aqui, ó. Essas são as arestas, certo? Arestas. E aqui nessa imagem você consegue visualizar bem, ó. Certo? Porque ela é uma imagem vazada. Então, você consegue visualizar as arestas. E o que são os vértices, Pro? Os vértices são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, ok? Esses aqui são os vértices. Então, quando eu falo para vocês que os vértices são os pontos de ligação das arestas, é isso aqui, ó. Uma aresta, mais uma aresta, e aqui a gente tem mais uma aresta. A ligação de todas elas é o vértice, certo? Então, a gente tem vértices, faces, arestas e bases em uma pirâmide, ok? Tá bom, professora, já entendi todos esses componentes em uma pirâmide. E agora? Calma, vamos lá. Bora. Aí a gente tem a questão. Questão A. Identifique cada pirâmide com uma planificação possível da superfície lateral. É aí que eu entro. Agora sim, nós vamos lá na nossa atividade. Nós vamos lá na página que a professora Aline Gack está. Abram, então, o seu Aprender Sempre na página 122. A minha é 124, porque tem a questão da capa. Olha só. Vendo aqui? Nós temos a mesma atividade, a mesma. Lembram-se que ela foi pesquisar as pirâmides de Gizé ou de Gizé, não é? Ela colocou aqui, a Rebeca até colocou para nós a altura de cada pirâmide. Lembram disso? Vocês podem colocar também. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha no nosso chat de ontem. O chat, ele fica aqui, ó, no nosso grupo.
Olha, estou abrindo aqui o quarto ano B, mas o quarto ano A também tem. Eu sempre mando para vocês, olha, o chat da aula que nós acabamos de ter. Eu já falei para vocês que nós iríamos bem devagar. Ó, chat da primeira aula, e aqui embaixo está o chat da segunda aula, que foi matemática. Ó. Você baixa esse chat. Quando você baixa, você consegue abri-lo. Ó. Olha. Eu abro e vou lá no meu chat. Ó. Tá vendo? Quando eu abro esse chat, eu tenho todas as informações que eu coloquei na aula. É isso que acontece no centro de mídias. Por isso que o centro de mídias sabe quem escreveu para quem. Ok? Olha só. Então, a professora Mary Ruth salva o chat para você ver o que você escreveu. Ó, falamos de tabela, falamos de gráfico, tá vendo? Ó? Falamos de Google Forms, falamos das páginas. Aí tem alguém que faz uma gracinha, coloca umas imagens, isso tudo fica registrado. Como no centro de mídias, olha quanta coisa, ó. Tá vendo? Olha. Então, ó, a Rebeca colocou aqui as medidas da esquerda para a direita, olha aqui, ó. Da esquerda para a direita. Quefrem, tá vendo? 136 metros. Queops, ou Kelps, 139 metros. E Miquerinos, 66 metros. Ok? Então, vamos lá? Da esquerda para a direita, Kefren, ou Kefren. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. Da esquerda para a direita. É o nome da pirâmide. Ó. Então, a professora coloca aqui. Vou colocar em preto, porque é azul, né? Ó, da esquerda para a direita. Então, aqui está a primeira pirâmide. Você pode fazer isso também. Quem perde aula, perde conteúdos importantes. Então, a professora está trazendo para vocês de novo, ó, tá vendo? A atividade de ontem. Kefren, 136 metros, ó. 136 metros. Isso tudo foi o que a professora Aline Gack colocou ontem lá. Essa é a pirâmide de Kefren, lá no Egito. Falamos de pirâmides hoje na leitura, e vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a de Kefren, ok? E essa aqui, professora, como ela se chama? Vamos ver? Tá tudo no nosso chat. Então, quando você baixa o chat, você verá Kelps. Kelps tem 139 metros. Essa é a Kelps, é a mais alta. Então, olha, Kelps. A Kelps, deixa eu ver se é assim mesmo que escreve. É, Kelps, 139 metros. Cento e 139 metros. É essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a pirâmide Kelps. Estou fazendo um pouquinho maior essa setinha para chamar a atenção de vocês para as pirâmides. E essa aqui, ó, menorzinha aqui, viu, gente? Mas ela é enorme. Passou de 50 metros, para mim já é grande, né? Ela não é tão grande quanto as outras, ela se chama Miquerinos e ela tem 66 metros. Então, a Miquerinos, ó,
miquerinos. Eu admiti a Maria Valentina aqui. 66 metros. Ok? Então, aqui estão as medidas de todas as pirâmides que nós vimos no livro. Tá? Essas pirâmides de Gizé ou de Gizé, elas ficam localizadas lá no Cairo, na capital do Egito, a 20 quilômetros de Cairo. Tá? Mas o que nós queremos é ver que Vinícius e Caio selecionaram 3 pirâmides da caixa de sólidos geométricos para observar seus elementos e contar o número de faces, arestas e vértices. Então, tem uma tarefa para vocês. Eu quero deixar com vocês uma tarefa que a professora Aline Gack já passou para vocês. Vocês têm que comparar cada pirâmide com sua planificação. Agora, quero que vocês abram lá no seu currículo em ação, preste atenção nisso, a página, peguem aí seus livros, abram para mim na página 117. Ó, 117. Nós só vamos poder continuar essa aula quando vocês chegarem nessa página aqui. Professora, não tem nada nessa página de pirâmide, não. Mas se você for uma página além ou para trás, vocês vão ver algo escrito assim, ó, anexos. Anexos. Ok? Essa página anexos, que inclusive não tem número aí, mas é página 118, por isso que eu mandei você abrir a 117 e uma para frente. A próxima página vai falar sobre o quê? O que vocês acham? Olha, todos esses anexos são formas de pirâmides. Olha, todas essas páginas, olha, são as formas, não é? E eu quero que vocês montem essas formas. Hoje, isso é a tarefa de vocês. Não é só que tem formato de pirâmide, tá? Então, você precisa olhar o Aprender Sempre. Deixa eu só terminar de falar, depois você fala. Você vai olhar o formato que o Aprender Sempre está pedindo, e você vai olhar o currículo em ação e vai ver onde está essa forma para você poder montar. Então, são 3. Eu não vou falar para vocês quais são as 3. Só que você vai olhar se é atividade 3.1, se é atividade... qual é o número da atividade que você vai ter que montar essas pirâmides. Montem e tirem foto para mim desses anexos que eu estou passando para vocês. Essa é a tarefinha para hoje. Está chovendo mesmo, não é? Está frio, ninguém vai conseguir brincar lá fora. Então, vocês vão ter que fazer essa atividade. Eu vou colocá-la para vocês, ok? Vocês vão ter que montar as pirâmides faladas na atividade da aula 9 da professora Aline Gack. Então, são tarefas que eu estou passando para vocês. Essa é a tarefa de hoje, ó. Estou até colocando aqui, ó. Sem essas tarefas, você não consegue fazer. Você não consegue identificar qual é a pirâmide que eles estão falando. Então, são 3 pirâmides, olha. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. O hexagonal. Você vai ter que olhar essas pirâmides e vai montar no seu currículo em ação. Aí você vai saber qual é a pirâmide que o Aprender Sempre está falando. Se é quadrada, se é pentagonal, se é hexagonal. Vocês vão mandar foto para o WhatsApp. Isso mesmo. Então, já pode fazer. Vocês têm a parte da tarde para fazer isso para mim, ok? Então, não deixem de fazer. Eu já vou colocar isso aí no nosso WhatsApp. Vocês vão receber
e nós vamos fazer essa atividade juntos. Por isso que eu falei que é uma aula para a gente fazer devagar. É uma aula para a gente mastigando devagar, porque eu dependo de vocês. Sem vocês, eu não consigo fazer essa aula. Aí depois, nós vamos, olha, ver o número de lados, o número de faces, o número de vértices e o número de arestas, ok? Sem fazer essa atividade, nós não podemos terminar, certo? Então, eu conto com vocês. Beleza? Vamos salvar aqui tudo que eu falei, tudo que eu escrevi. Vou esperar vocês com essa tarefa, tá? Então, a tarefa vai ser o quê? Montar. Prof, eu esqueci meu livro em casa. Você vai fazer em casa, querido. Você está na Esse aí de escola. matemática. Então, você está em casa, você vai fazer em casa mesmo. Tá? Montar Tá bom. essas figuras. É para fazer em casa, não é para fazer na escola. Quase. Daqui a pouco você vai ter língua portuguesa, não vai dar tempo de montar aí. Então, nós vamos montar em casa. Todo mundo fazendo essa atividade e mandando para mim. Tá bom? Montar essas figuras. Ok? Essa é a atividade de hoje. Vamos tirar a nossa foto. Antes que nós não tenhamos tempo, então vocês têm aí atividade para fazer. Ok? Quando nós voltarmos às 10h30, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a prova de ciências biológicas de vocês, tá? Quero que vocês vejam como a professora recebe essa prova. Todos vocês precisam entrar, certo? Então, entrem para que vocês saibam se eu já imprimi, se eu não imprimi, quem está me devendo, quem não está me devendo. Então, nós vamos fazer isso. Vamos para a foto, meus amores? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Hoje eu estou com vontade de ficar com uma árvore. Cadê a professora Elaine para tirar foto com a gente? Chama ela aí, rapidinho. Calminha que eu não falei emoji ainda, hein? Professora Elaine, hoje eu quero comer bolo de aniversário. Então, vou colocar uma fatia de bolo de aniversário aqui. Cadê a dona Elaine, meninos? Faltou! Dona Elaine, cadê ela? Faltou, tia. Que faltou, gente? Ela estava aí, ela que colocou vocês aí. Ela tá lá na secretaria, lá foi conversando com o diretor. Ah, então tá bom. Então, vamos embora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.